Que episódio maravilhoso! Tivemos muita luta, mas também tivemos a volta do Gemba para os Smallwood. Isso a gente já esperava. O Power-Up maravilhoso e também o Madrex morrendo. Eu preciso começar aqui falando que foi um episódio emocionante em alguns momentos, com muita luta, mas ao mesmo tempo eu acho que conseguiu desenvolver bem o Gemba e trazer mensagens importantes a esse episódio. Então logo de início a gente já vai começar com luta. A gente sabe que a ideia do Disgrace quando trouxe o Madrex era exatamente dividir os Smallwood. A gente já tinha visto isso em vários outros episódios e aqui não é diferente. Só que dessa vez os nossos Smallwood estavam enfrentando dois monstros. O monstro Inhame e o muro de tijolos. Então eles estavam enfrentando esses dois monstros enquanto a gente vê o Boom Violet e o Byung-Gi lutando contra o Madrex em tamanho grande. Então a gente até vê ele chamando ali o robô do Stokenger, que eu achei bastante legal, mas ele aparece bem rapidinho porque ele vai e derrota o Madrex, que não derrota, né? O Madrex volta ali pro tamanho dele normal. Então a gente vê a luta ali terminando, apesar dos nossos 4 Smallwood não terem derrotado os dois monstros, como a gente vê. Então a gente tem aí o Gemba indo atrás do Madrex, porque ele tava olhando tudo, e ele também quer entender a mensagem. O Madrex já chega, olha, você não passou a mensagem pro Taya, e ele fala, porque você está fingindo que ainda está desmemoriado, tá sem memórias. Afinal de contas, ele tá com as memórias. E aí a gente entende que, na verdade, o Madrex, ele quer proteger ali o trio de patetas, que ele fala, né, o trio de idiotas, que são amigos dele. Ele tem uma consideração incrível. Então, ele não tem muito o que fazer. Se ele tentar fugir, o Disgrace vai pegar ele, vai controlar. Então, ele não tem como controlar o volante dele. Mas, dessa forma, ele ainda pode ficar de olho ali no nosso trio de patetas. Então, ele ficar com as memórias e não falar nada é a forma dele conseguir ali olhar os amigos, vigiar, até um zelo. Mas ele não pode tomar o volante. E é muito legal essa conversa dele com o Gemba, porque o Gemba volta a falar de vingança contra o Disgrace, que não pode voltar para os Smallwood. Eu achei bastante legal que ele pergunta ali pro Disgrace se ele tá procurando um lugar para morrer, fazendo ali, né, toda a alusão do que ele falou com a Kira, na verdade, o que a Kira falou para ele. Então eu achei legal trazer essa mensagem, mas eu achei que já tinha, assim, trazido a resolução. Obviamente que a Kira foi muito importante para o Gemba chegar a esta resolução, mas a gente teve várias outras pessoas que acabaram levando ele a querer voltar para os Smallwood. Então não foi só a Kira que conseguiu convencer. E ele fala que o Gemba pode voltar a controlar o volante dele, que na verdade os dois estão sendo controlados, manipulados pelo Disgrace, e a gente vê que o Disgrace gosta de manipular, gosta de ter fantoches. Então a gente vê isso muito claro neste episódio, que ele não mede os meios para chegar ao fim que ele quer. Então ele não mede esforços para conseguir o que ele quer. Ele é um vilão que vai, se tiver que brincar ali de marionete, de fantoche, controlar os aliados, ele vai, ele não se importa. O importante é ele conseguir gasolina, o importante é ele conseguir dominar o planeta que ele quer. Então, ele tem um objetivo e ele vai chegar ao objetivo, não importa como. Isso fica muito claro nesse episódio. Então, ele vai embora e ele fala, eu já morri, ele até fala que já tá morto. É um momento muito triste, porque realmente ele tá morto, ele não consegue ter controle, ele não consegue fazer o que ele quer. Então, é um momento muito triste. E aí, a gente vê mais uma vez os nossos Hashira implorando pro Disgrace trazer a memória do Madrex de volta, porque eles querem um amigo deles de volta. E ele fala, não, vocês vão ter que se esforçar mais, que aí talvez a memória do Madrex volte. Obviamente que ele tá manipulando os três, ele não quer voltar com as memórias do Madrex, mas aí ele fala que ele tá de saco cheio do trio ali de patetas, que ele pode transformar esse trio de patetas em fantoches dele. E nesse momento, a gente vê o Madrex perdendo a compostura, mas assim, é muito rápido. Ele pega ali a mão, ele mexe a mão, não é uma coisa tipo, oh, nossa, como que ele perdeu a compostura e foi pra cima do Disgrace. Não, só dele mexer, só dele mostrar um pingo de emoção, o Disgrace acorrentou e colocou ali uma placa numérica
para controlar mais uma vez, até porque ele quer o Mad Wax como fantoche dele, fazendo o que ele quer. Então, ele quer comandar, ele quer mandar, ele quer tudo do jeito dele, o Jace. Então, é muito triste isso. Enquanto isso, aí o Gemma ainda tá nessa. Eu volto pros Bumbud, eu não volto. E aí ele decide, na base dos Bumbud, para passar a mensagem ali do Mad Wax, até porque o Mad Wax já tinha pedido, né, e tal. Então, eu acho que ele já foi lá com a intenção meio de sondar se ele poderia voltar pros Bumbud ou não, ele já tava querendo. E aí a Shirabi já chega mandando umas coisas na cara dele, e eu amei a Shirabi, ela falando que não se tira sonhos e esperanças, que o Jace não tirou os sonhos e esperanças, e que também o Tai acredita nisso. Então a gente vê ele já levando ali uma porradona ali da Shirabi, aí vem o Bunzinho conversando com ele. Então o Bundora, ele fala que ele não tinha um lugar, mas que apesar dos erros dele, ele encontrou um lugar, ele foi aceito do jeito que ele é. Então vai mostrando lembranças. Eu acho que é um episódio muito emotivo, apesar de ele não ser muito triste, dramático, mas ele é emotivo no tom certo. Ele traz memórias importantes, ele traz momentos importantes para elucidar isso, a união do grupo, como o Bundório se sente fazendo parte da equipe do Bumbud, como o sonho dele é compartilhado pelo Taya, que eles possam vencer, né, ali o Big Bang Prix. Então tem tudo isso. Então eu acho que é muito bonito, porque traz as mensagens aí dos Bumbudia, né, tudo desde o início. E eu acho que é um episódio que vai amarrando tudo que foi mostrado no decorrer dos outros episódios. Então isso é uma coisa muito legal, porque tá tudo muito amarradinho aqui. Então a gente vai ter essas questões, né, e aí eu acho que nesse momento ele começa a perceber que ele realmente ele pode controlar o volante dele. Então a gente vê a Shirabi falando com ele, e ela traz a jaqueta que o Bundório fez pra ele. Então ele nesse momento ele fica super emocionado, e a Shirabi fala: se você não quiser, eu fico com ela. E eu adorei a Shirabi nesse episódio, eu adorei essa fala dela. E ele pega a jaqueta e cai no choro, porque quando eu acho que ele vai na base, ele já tava querendo voltar, mas eu acho que ele sentiu que os Bumbudia não queriam mais eles, né? Que a Mira, o Taya, o Joe, o Tintin não queriam mais eles no grupo. Eu, pelo menos, não senti isso. E eu acho que quando ele vê a jaqueta, ele chora, mas é de alívio. Que ele pode voltar ali para aquele local, ele pode voltar a controlar o volante dele. Ele não precisa ficar mais naquela vingança cega e sendo controlado, de certa forma, por Jace. Porque o Jace não mata ele porque não quer. Ele tá ali brincando, fazendo ele de fantoche, ele de tonto, até porque o poder fica com Gemma, que não é utilizado por um todo. Então é um poder que fica inutilizado, porque se o Gemma também for morto, podem pegar ali o transformador do Gemma e dar para outra pessoa. Então eu acho que o Jace, ele pensa muito bem, ele manipula tudo muito bem. Então eu acho muito bacana neste momento, né, que a gente vê também o Bunzinho, ele entrega ali, fechando ali o Osso Power Up, ele terminou, ele conseguiu finalizar. Então a gente vai ver nossos 4 Bumbus lutando contra o Mad Wax. Aliás, quando o Gemma já chega, eles já estão lutando contra o Mad Wax e levando um senhor pau, enquanto o Sacto, né, o Boom Violet, tá lutando contra os dois monstros, o monstro Yami e o muro de tijolos lá do início do episódio, mas a gente não vê muito essa luta, até porque não é o foco realmente é o Mad Wax, é um encerramento da história do Mad Wax. Então quando eles estão ali para levar o golpe final, já estão ali todos arrebentados, os nossos Bumbud, o Gemma aparece ajudando eles, e aí fala dessa placa numérica, né, que faz aí controlar a mente e tal, que por isso que ele não tá conseguindo realmente se lembrar, até porque ele tava com lembranças. Então aí ele fala, ele passa ali o recado do Mad Wax pro Taya, né, que quer que o Taya destrua, mata ele, e também entrega ali um novo power-up, que são essas jaquetas maravilhosas. Aliás, está proibido reclamar dessas jaquetas no comentário, que power-up incrível, é estiloso, é descolado, eu gostei demais dessa jaqueta, a forma como eles colocam os emblemas, que são na verdade poderes dos carros, gente. A gente vê o poder do Safari, a gente vê o poder ali da Marine, os golfinhos que o Tintin usa. Gente, é maravilhoso os golpes que eles vão utilizando, o CGI tá muito bem feito. Eu amei demais esse power-up, achei estiloso, diferente. Quando eu vi, eu achei muito bonito, eu falei, eu preciso dessa jaqueta, eu quero essa jaqueta, não sei como vou ter uma jaqueta, porque não sei nem onde comprar, nem tenho dinheiro, mas eu queria muito essa jaqueta dos Bumbudia, e eu achei muito legal a forma como eles conseguiram relacionar os carros, os poderes que os carros já têm, com os poderes aqui na jaqueta. Então eu achei sensacional esses poderes, eu achei muito legal essa ideia do power-up. Eu nunca ia imaginar que os emblemas, desenhos que estavam ali, porque a gente já tinha visto esses power-up, a foto dessas jaquetas, que eram poderes. Eu já tinha visto na promo passada
um poder ali do Taya, tanto que eu falei, não, vai ser Power Up mesmo, então a gente vai ver um poder novo, mas eu achei sensacional, e todos apertando a jaqueta do Taya pra liberar o golpe final pra ele destruir o Mad Wax, que na verdade não destrói o Mad Wax, e sim a placa numérica, ele volta ao controle, porque eles queriam devolver o volante pro Mad Wax, mas tem energia ali no ar, então essa placa numérica deixou a energia. Na verdade, ele queria que tudo explodisse, ele queria destruir todos, então na verdade ele não estava nem se importando, porque o Mad Wax ia acabar levando todos os Bumbudias junto, essa era a ideia. E aí o Mad Wax resolve controlar o volante dele e ir embora, então a gente vê ele voando, é um momento muito triste, eu chorei em dois momentos, né, quando o Gemba se dá conta ali de tudo, pega a jaqueta e vê que ainda é um Bumbudia, eu acho que é um momento sim emocionante, mas a morte do Mad Wax me pegou, e eu acho que eles conseguem fazer montagens muito bem feitas nesse episódio, tanto no momento que a gente vê a Shirabi perguntando pro Taya se acha que o Gemba vai voltar, a gente não vê a resposta do Taya, mas a gente vê quando ele tá lá na base, ele falando que ele vai sim, que ele vai voltar, que ele vai voltar ao controle do seu volante. Então tem montagens muito bem feitas, eles simplesmente não mostram em sequência, mas eles fazem tudo aí muito bem redondinho, é uma edição muito bem feita. E nesse final é a mesma coisa, a gente vê o Mad Wax passando ali no céu, por detrás dos nossos trio de patetas, e eles falando, não, nós não podemos nos dar vencidos, vamos nos esforçar mais pra gente conseguir trazer as memórias do Mad Wax, e assim me deu um aperto no coração, mas um aperto no coração, porque o Mad Wax está indo embora pra explodir do lado de fora da Terra, e é muito triste, porque ele já estava morto, ele mesmo falou isso, então é um episódio muito emocional, melancólico em alguns momentos, não é tão dramático, mas eu acho que eles conseguiram trazer coisas importantes, como ele entender que não é porque ele quer vingança, e ele pode ter a vingança dele, ele pode destruir o Disgrace, mas ele pode estar do lado dos amigos, ele pode fazer isso com a ajuda dos amigos, ele não precisa ficar se jogando pra morte, então eu acho que ele entendeu, ele encontrou o lugar dele, assim como o Buzinho também entregou o lugar dele, então eu acho isso muito bonito. A Shirabi já é praticamente ali uma Bumbudia honorária, eu acho que ela nem trabalha mais pra EI, porque ela passa mais tempo na base dos Bumbudia do que na EI, então assim, eu gostei demais, gostei da Shirabi, mesmo sendo rapidinho, eu gostei do que ela falou, eu gostei da montagem, do Power Up maravilhoso, gente, eu amei o Power Up, adorei o XI, adorei a luta, adorei como o Gemba chegando ali, e o Taya sorrindo que o Gemba voltou e todo mundo cumprimentando o Gemba, então eu achei sensacional. Mas agora eu tenho que falar aí por uma fala do Disgrace, e ele tá falando com alguém, trazendo informações e falando que não achou, que não sei o que. Eu acho que isso é referente àquele robô polícia. Não sei se vocês se lembram, mas uns episódios atrás, o Disgrace pegou fotos deste robô polícia e enviou para alguém. A gente não sabe, ele estava falando ali naquele aparelho, né, uma espécie de telefone, e pediu para investigar. E provavelmente não acharam nada a respeito. Mas o que dá a entender é que ele já viu esse robô. Tanto quando ele vê a primeira vez que aparece, isso em outro episódio, ele olha para o robô e fica, se ele ficar pensando no que pode ser esse robô, ele fala possivelmente. Então, eu acho que tem a ver com este robô polícia. Estou muito, mas muito animada para o próximo episódio, porque sim, finalmente o chefão vai chegar. Sim, o chefe dos Rashiria, o Idle Speedo, vai aparecer finalmente, né? O chefão supremo aqui de Bumbudia vai chegar. Eu não acredito que eles vão lutar diretamente com eles no próximo episódio. Eu acho que vai ter um papinho dele ali com o Disgrace, mas a gente também vai ver o nosso trio de patetas com sangue nos olhos, querendo se vingar pelo Mad Wax. Eu queria que o Gemba conversasse com eles e falasse, olha, não foi a gente que matou o Mad Wax não, hein? Foi o Disgrace. Eu queria que eles tivessem essa conversa, mas será que eles vão acreditar? Eles provavelmente vão querer ir pra cima dos Bumbudia de qualquer jeito, até porque o Mad Wax foi destruído, eles acham que é o Bumbudia, e eu acho que vai ser um episódio bastante triste também, não tão dramático, porque eu acho que Bumbudia não é tão dramático, mas vai ter esse tom mais emocional, eles tristes, eles querendo lutar, mostrar que são poderosos, que podem derrotar os Bumbudia, que podem se vingar pela morte do Mad Wax. Eu acho que vai ser mais nesse tom, e também a aparição do Idle Speedo, mas eu não acho que ele ainda vai dar o gostinho do poder dele, eu acho que deve demorar alguns episódios, ainda não sei como vai ser,
mas eu estou bastante animada porque finalmente ele está dando as caras. Será que ele já vai aparecer na Terra ou será que ele vai só estar conversando com o Disgrace? Ainda vai ter ele chegando na Terra? Não sei, mas estou bastante animada que a gente já tem a foto, o rosto desse Wild Spearow, que na verdade ele parece ser bastante inofensivo. Eu gostei, porque ele não tem aquele ar intimidador, pelo menos eu não achei. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse 33º episódio de Bumblebee. Se vocês gostaram da volta do Gemba, da morte do Mad Wax, quero saber tudo aqui nos comentários. Só não vale falar mal das jaquetas do Power Up, porque sim, eu amei e achei maravilhoso. E se vocês gostaram do vídeo, já se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem os próximos vídeos, porque estou fazendo review semanal de Bumblebee. Então eu vou acompanhar até o final. Até o final de Bumblebee vai ter review, e para você acompanhar você tem que se inscrever. E muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!